Bom, pessoal, tô de volta nessa terça-feira e olha, a gente tem muita coisa para ver hoje, terça-feira. A gente está chegando próximo de divulgação de taxa de juros. Tem muita informação que a gente precisa estar observando graficamente, tecnicamente, tá? Então, hoje a gente vai falar de Bitcoin, como eu sempre trago aqui. A gente vai falar de mercado tradicional também, tá? Hoje a gente vai dar uma acompanhada no mercado tradicional para médio e longo prazo, no qual a gente precisa estar acompanhando quando a gente vai observar o Bitcoin para médio e longo prazo também, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos começar a nossa análise aqui. Se você quer operar de forma descentralizada e com taxa praticamente zero, sua melhor opção é de YDX. Aqui na YDX você consegue operar de forma descentralizada, alavancando em até 20 vezes. E um detalhe muito importante é que aqui é bem simples, tá? Vou deixar o link na descrição, onde você vai clicar e vir aqui em negociar. Ao clicar em negociar, você vai cair na página de negociação. Você conecta a sua carteira, faz a transferência do valor e pronto, você já pode estar negociando. Detalhe muito importante é que se você faz a primeira transferência acima de $500, você já ganha uma bonificação aí de cara de $50, tá? Então, vou deixar o link na descrição, não deixa de fazer seu cadastro aí na YDX. Acessar a YDX e estar operando contratos perpétuos de criptomoedas aqui na YDX. Vou deixar o link na descrição juntamente com o link onde eu te ensino como operar na YDX, tá bom? Então, link na descrição, entra lá. E quando a gente vai ver o Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin nesse momento está rompendo aqui essa linha de tendência de baixa, tá? No qual eu mandei lá no grupo aberto para o pessoal, no grupo do Telegram. Aliás, se você não está no grupo aberto do Telegram, link na descrição, entra lá, é completamente grátis, tá bom? Enfim, vindo aqui, pessoal, olha só. Quando você vai observar o Bitcoin nesse padrão de cunha, observe que o Bitcoin rompeu de baixo para cima essa linha de tendência de baixa, tá? Só que observe que nesse momento ele está voltando para fazer um pullback. É muito interessante a gente estar dando uma olhada nessa região que o Bitcoin está nesse momento, porque esse pullback que ele vai fazer agora pode levar o Bitcoin a dar uma agulhada mais embaixo por diversos motivos, tá? Tanto graficamente falando, porque ele pode formar aqui armadilhas e tudo mais, movimento para liquidação, também falando de taxa de juros, a gente vai ter divulgação de taxa de juros, então a gente vai ter uma volatilidade bem maior para o mercado, tá? Então, nesse momento a gente passa a ter um pouco mais de cautela nesse pullback, a gente não vai confiar tanto nesse pullback, porque ele pode ultrapassar um pouco, dar uma agulhada lá embaixo, liquidar, galera. Depois a gente vai ver sobre liquidação também, tá? O mercado precisa liquidar aí uma grande quantidade de ordens em alavancagem, porque a quantidade de ordens de alavancagem tem subido muito, tá? Explodiu aí nas últimas semanas e a gente precisa estar observando esses pontos de liquidações também, tá? Eu passei para vocês em panoramas anteriores sobre essa região aqui, que é uma região de no trade zone, é uma região aqui onde é fácil de ser manipulado, tá? Acredito que o Bitcoin pode dar uma agulhada aqui embaixo entre essa semana e a próxima para liquidar muita gente, o mercado está super alavancado. Então, nesse momento, a gente passa a observar esses pontos de liquidação. E a nossa melhor oportunidade nesse momento, já falando de oportunidade para curto prazo, para aquela galera que gosta de estar pegando aí algumas operações em futuros, a melhor oportunidade vai ser quando o Bitcoin voltar para cima dessa linha de tendência de baixa, tá? Mas Luiz, por que isso pode acontecer? Porque o Bitcoin nesse momento não vai seguir o padrão, fazer o pullback e voltar a subir como é regra, tá? Ou regra entre aspas. Porque nesse momento, quando a gente vai olhar aqui o nível de alavancagem, pessoal, como eu tinha dito para você, observe que a alavancagem subiu muito, tá? O nível de pessoas alavancando subiu muito. Então, tem uma grande quantidade de pessoas alavancando e alavancando muito. E geralmente, quando isso acontece, o mercado liquida essa galera, tá? Essa parcela de pessoas que está alavancando muito, para que o mercado volte a subir e subir de uma forma estável. Ou passe a cair também, tá? Por mais que a gente tenha uma alavancagem muito alta, não significa que o mercado vai subir, vai liquidar e vai voltar a subir. Ele pode liquidar essa galera, subir um pouco e depois voltar corrigindo, tá? O que importa pra gente saber aqui é que a gente vai ter uma volatilidade muito grande nos próximos dias. E com essa volatilidade, a gente pode ver isso acontecer, tá? O Bitcoin dando uma olhada aqui embaixo, nessa região de no trade zone e voltando depois, tá? Então, muita cautela nessa região aqui, por quê? Aqui você pode ser liquidado também, tá? Se você entrar em long acreditando no pullback ou se você entrar em short acreditando que o mercado vai despencar, tá, pessoal? Nesse momento, as melhores oportunidades, como eu ia dizer para você, tá aqui embaixo, tá abaixo da região de 18.400, no qual pode acontecer ainda, por mais que a gente veja o Bitcoin, por mais que a gente está vendo o Bitcoin rompendo linhas de tendência de baixa nesse momento, mas eu não descarto essa possibilidade de queda ainda até os 16. E oportunidade em long aqui, pessoal, nesse momento vai ficar acima de rompimento de topo, tá? Não dá pra gente pegar long nesse momento quando a gente observa em rompimento de linha de tendência de baixa. Observe que quando a gente tem rompimento de linha de tendência de baixa, a gente tem também
armadilhas, a gente tem volatilidades, a gente tem nesse momento regiões de liquidação, tá? Então muita gente acaba acreditando que houve um rompimento aqui, o mercado simplesmente despencou, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Então não descarto de acontecer aqui, tá? Só que observe o seguinte, todas as vezes que o mercado tentou romper essa linha de tendência de baixa, ele parou em topo anterior, tá? Então ele não conseguiu ultrapassar topo anterior. Isso quer dizer que para ele voltar a subir, além de rompimento de linha de tendência de baixa, ele precisa de rompimento de topo também, tá? Isso está até dentro de uma estratégia que eu acabo utilizando aí nas minhas operações. Inclusive, anota aí se você está começando agora no mercado, tá? Quando a gente tem esse rompimento de linha de tendência de baixa, a gente precisa de rompimentos de topo, no qual eu chamo de confirmação, tá? Confirmação e gatilho. Então, nesse momento, para que a gente pegue long, a gente precisa de rompimento aqui de 19.800. Se a gente não tiver rompimento de 19.800 para que o preço volte a subir e suba até os 22.500, a gente não vai ter long, a gente não tem oportunidade, porque ele vai estar formando aqui uma armadilha, tá? Então, muito cuidado nessa região aqui, muito cuidado ao pegar long, tá? Isso observando curto prazo, isso observando oportunidades aqui para long short. E o que muita gente me pergunta é sobre oportunidades para compra de montagem de carteira. Quando a gente vai falar de compra de montagem de carteira, a gente entra em um outro cenário, tá? Para montagem de carteira, a gente não pode pegar em pontos de indecisão, a gente precisa pegar em pontos de confirmação, tá? E os melhores pontos para que a gente pegue aqui o Bitcoin vai estar em 16 mil, como eu tinha passado para vocês lá atrás, porque aqui vai ser uma região de suporte para o preço 16, 15, 13, 12 e assim sucessivamente se o preço passar a cair. Ou acima dos 24.500, tá? Isso eu já passei para vocês, já expliquei o porquê, tá? Eu vou estar comprando acima dos 24.500 e, na minha opinião, essas são as melhores regiões. Ah, Luiz, mas por que não comprar onde está e comprar acima dos 24.500? Porque existe a possibilidade do preço vir até os 16. Se existe a possibilidade de vir até os 16, então eu vou querer comprar o mais barato possível, tá? E quando a gente vai observar aqui o dólar, observe que o dólar, nesse momento, ele vem subindo, ele veio subindo em uma curva parabólica. Se você não sabe o que é uma curva parabólica, isso daqui é uma curva parabólica, tá? Geralmente, quando o preço de algum ativo sobe em curva parabólica, a gente tem uma valorização bem ampla. E, geralmente, quando há o rompimento dessa curva parabólica, a queda também é bem ampla, tá? Tinha mostrado para vocês em panoramas anteriores que a gente tinha uma possibilidade de formação de resistência aqui nessa região, tá? Houve a confirmação, porque isso poderia acontecer, porque a gente tinha uma formação de um padrão arredondado. Também expliquei o porquê isso acontece e quando acontece, tá? Por qual motivo isso acontece. Não vou explicar de novo, mas o que importa aqui pra gente é que esse padrão arredondado veio confirmando e há a possibilidade de rompimento aqui dessa curva parabólica. Depois que a gente tiver o rompimento dessa curva parabólica, vai ser muito interessante a gente estar observando aqui o dólar no gráfico diário, porque o nosso próximo ponto de suporte vai estar em 110, tá? Quando o dólar chegar aqui em 110, obviamente a gente vai ter muita euforia para mercado de alto risco e transferência de valor de mercado de baixo risco para alto risco, porque aqui a gente vai ter uma perda muito importante para quem investe em baixo risco, tá? Então aqui a gente vai ter dinheiro sendo migrado de baixo risco para alto risco. Isso inclui ação, isso inclui índices, isso inclui também criptomoedas, tá? Bitcoin, altcoin, como mercado cripto como um todo. E quando a gente vai observar aqui os títulos de 10 anos dos Estados Unidos rompendo o topo a princípio, tá? Tentou dar uma agulhada aqui com possibilidade de formar aqui uma armadilha, tá? Uma armadilha para touro, mas não aconteceu, tá? Ele está confirmando aqui pra gente possibilidade de subir um pouco mais. O que não é muito bom a gente ver nesse momento, porque a gente vê uma divergência ali entre título e dólar, tá? Então nesse momento a gente precisa ver o dólar rompendo aquela região o quanto antes para que ele puxe aqui os títulos de 10 anos dos Estados Unidos para baixo, tá? Isso pode acontecer na divulgação de taxa de juros, por isso que é muito importante a gente acompanhar mercado tradicional e principalmente as taxas de juros, tá, pessoal? No aumento de taxa de juros que vai acontecer, se não me engano, essa semana, a gente vai ter aqui um momento de decisão no qual o título vai romper essa região aqui e a gente vai observar que vai ter dinheiro sendo migrado de título, sendo migrado de dólar, e fugindo aqui para mercado de alto risco, tá? E em alto risco, a gente vai observar, por exemplo, aqui S&P 500. Nesse momento, S&P 500 está devolvendo parte dos lucros de hoje, chegou a subir aqui quase 1%, agora devolvendo, tá?
Mas quando a gente vai observar no semanal, a gente tem uma formação bem interessante no semanal, porque a gente tem aqui o S&P voltando de novo para cima dessa região, que seria uma região de resistência, tá? A gente precisa de confirmação e a gente precisa do fechamento semanal acima dessa região para que a gente passe a acreditar que nesse momento aqui a gente teve uma formação de fundo, um toque aqui em fundo e capitulação, tá? Quando a gente vai observar Dow Jones já precedeu esse movimento pra gente. Não dava pra gente confirmar porque a gente tinha Nasdaq e S&P segurando abaixo dessa região de resistência. Então não dava pra gente confirmar aqui em Dow Jones, mas Dow Jones precedeu pra gente esse movimento, esse rompimento de resistência aqui em Nasdaq e S&P 500, tá? A gente precisa do fechamento acima para que a gente volte a subir aqui e toque nessa banda superior. Tocou nessa banda superior, a gente vai ter trading long lá no Bitcoin, em altcoin, e a gente consegue pegar algumas operações compradas. Mas cautela, tá? Muito cuidado agora, a gente vai ter um nível de liquidação muito grande, a gente vai ter uma volatilidade muito grande nesse momento e você pode estar entre os liquidados, tá? Então muita cautela, espera aquelas confirmações que eu passei para você. E quando a gente vai observar aqui em gráfico semanal o Bitcoin, ele está confirmando basicamente a mesma coisa que lá no gráfico diário. Então a gente precisa esperar aquelas confirmações em gráfico diário e também em gráfico de 4 horas, que é gráfico que eu chamo de gráfico de antecipação. Se você não sabe o que é gráfico de antecipação, passa a acompanhar o canal que geralmente eu explico em quase todos os panoramas o que é gráfico de antecipação, tá? Observe que o Bitcoin está tentando vir nessa região, como eu tinha dito. Não acredito que ele vai segurar nessa região, ele vai dar uma agulhada aqui embaixo, nos 18 de novo, tá? Para liquidar uma grande quantidade de pessoas, para depois voltar a subir, daí a gente passa a fazer longs, tá? Ou então acima da região dos 19.800. Quando a gente vai observar altcoin, nesse momento o Ethereum, ele estava fazendo um padrão bem interessante, ele estava tentando romper esse nível aqui de resistência, no qual dava para a gente pegar um tradezinho até esse topo mais alto, porque seria eminente uma valorização de 2-3% até esse topo mais alto, porque a gente não tinha nível de resistência até essa região. Então ele iria buscar essa região aqui ao romper esse nível aqui de 1.338, só que não conseguiu romper. Então o que a gente faz? Nada, a gente não faz nada, só observa e espera o preço romper. Rompeu essa região aqui de 1.370, que seria a próxima resistência, a gente tem compra para montagem de carteira, tá? Já expliquei isso para vocês, falei o motivo. Ou então, se a gente tiver rompimento de fundo aqui, pessoal, em 1.240, tá? Ou então em 1.200, tá? Se a gente tiver esse rompimento de fundo, não é esse primeiro aqui, porque aqui a gente tem uma região de no trade zone, assim como o Bitcoin. Então, romper esse fundo aqui em 1.200, a gente vai ver o Ethereum em $900, $1.000 por unidade, onde vai ser a minha próxima compra para montagem de carteira. Quando a gente vai observar aqui a ADA Cardano, muita gente tem me perguntado sobre a ADA Cardano tem caído muito aí nos últimos dias. Como ela vem caindo nos últimos meses também, tá? A gente tem uma descrença muito grande aqui sobre a ADA Cardano, mas a gente está próximo aí de novas atualizações, tá? É sempre muito importante a gente estar acompanhando aí a ADA Cardano, porque é um ativo que o institucional investe. Se o institucional acredita, a gente precisa estar acompanhando também, tá? Nesse momento a ADA Cardano está formando um padrão bem interessante. Já expliquei para vocês sobre a formação desses padrões que aponta para baixo, tá? Mas quando a gente vai observar esse padrão, a ADA Cardano precisa cair um pouco mais até esse fundo aqui em 30 centavos de dólar, 31 centavos de dólar, para que ele forme um fundo aqui, um fundo provisório, assim como foi em momentos cá atrás, para que ele volte a subir, tá? Para que ele volte a tocar a pelo menos aqui 45, até que ele venha a romper essa região e passe a subir, assim como o Bitcoin. Para que a gente tenha alta aqui, a gente precisa, obviamente, de confirmação do Bitcoin e de alta no Bitcoin também, tá, pessoal? Então, nesse momento eu passo a ficar de olho na ADA Cardano para montagem de carteira aqui em 31 e lá no Ethereum também, tá bom? Falando de CHZ, a galera me pergunta bastante também sobre CHZ. Observe que o token CHZ está basicamente naquela região que eu tinha passado para vocês anteriormente, e eu passo a ficar de olho no rompimento dessa região aqui de 19 centavos de dólar, tá? Rompeu essa região de 19 centavos de dólar, a gente tem operação aqui até os 21, tá? Já tinha falado sobre isso também, mas é bom estar revisando aí, passando para vocês de novo. A Link é um ativo super interessante, a Link nesse momento está em uma região bem interessante também, está formando aqui um triângulo, tá? Geralmente quando a gente tem esse triângulo sendo formado, quando é rompido para cima ou para baixo, a gente tem direção, então a gente passa a ficar de olho aqui no token Link. Se a gente tiver o rompimento para baixo, a gente vai ter uma operação super interessante, de short, obviamente, até os 5,75. Chegando nessa região, eu, Luiz, vou comprar para montagem de carteira, porque eu acredito muito no token, e é um dos tokens aí que eu quero estar acumulando bastante
para o próximo ciclo, tá? Se a gente tiver o rompimento dessa região para cima, a gente vai ter longs aí, até provavelmente essa região de 9,30, então a gente tem um long bem interessante, e a compra vai estar acima dessa região. A gente não compra abaixo, porque aqui a gente tem resistência, e a gente não compra em cima de resistência, a gente só compra acima, porque acima essa região vai passar a ser um suporte para o preço, tá bom? Enfim, são esses ativos que eu estou de olho aí, a princípio, tá? No decorrer dessa semana eu vou estar passando alguns ativos promissores, aí, alguns ativos que valem bem pouquinho e que tem um potencial bem grande de estar se valorizando. Vou estar passando aqui alguns vídeos para vocês de hype, no que eu acredito, o que vai ser, o que pode ser o próximo hype aí do próximo ciclo. Tá? É sempre muito importante a gente estar procurando isso também, além de ativos que pode se valorizar muito. E para que a gente encontre um ativo que vai se valorizar muito, a gente precisa encontrar qual que vai ser o próximo hype, tá? Então, por isso que eu vou estar trazendo aqui para vocês, no decorrer dessa semana e da próxima semana, ativos assim, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou com dúvida, deixe nos comentários e entra lá no grupo do Telegram, tá? Um grupo completamente grátis, aberto. Você pode estar batendo um papo com a galera, tirando suas dúvidas, sugerindo vídeo aqui pro canal também, tá bom? E vou deixar embaixo na descrição o link para BitGet, que é a exchange que eu utilizo atualmente para estar fazendo algumas compras aí para montagem de carteira, e também o link para a DYDX, tá bom? Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo e fui!